diz assim, ah, não, quem quiser ele passa por cima. Gente, você está atrapalhando o trânsito. Você tem que andar na tua faixa. Anda na tua faixa. Agora, eu entendo, então, que esses camaradas são descuidadosos ou desconhecedores. São desconhecedores, não é possível, irmãos. Então, olha, para você cumprir bem a palavra, a aplicabilidade, ela depende de você estar o quê? Ser conhecedor desta mesma palavra. E para eu ser conhecedor, eu preciso ler a Bíblia. Não é ficar ouvindo pregadores de YouTube, ficar ouvindo, eu vou ouvir esse pregador, vou ouvir aquele. Aí você vai encher a tua cabeça de coisas e não vai entender nada. É ler as Escrituras. Eu posso ouvir quantos pregadores eu quiser, mas eu leio as Escrituras. Então, para mim, eu não corro o risco de estar em heresia, de absorver uma heresia, porque eu conheço as Escrituras Sagradas. Eu leio as Escrituras Sagradas. Então, eu vou meditar nesta palavra, ler, meditar, e vou aplicar esta palavra. Aí o apóstolo Tiago, ele diz a mesma coisa que Deus, ele não está inventando a roda, não. Ele está dizendo que Deus falou para Josué, só que agora está usando uma palavra, vamos dizer assim, mais atualizada para os seus contemporâneos. Ele diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Enganando irmãos. Não se engane com falsos discursos. Se você não tiver uma vida de aplicabilidade da palavra de Deus no cotidiano, você vai se enrolar. É passível de perder a sua salvação. É passível. Ah, não, mas eu já sou membro da igreja, já sou crente em Cristo Jesus, eu amo a Deus. Olha, meu irmão, por favor, seja franco. Se você ama a sua esposa, ama seu esposo, ama seus filhos, ama a sua família, você quer estar junto, ou não? Quer estar junto. Camarada que diz assim, ah, eu amo a minha família é tudo. Aí, na sexta-feira, porque sextou, ele sai do trabalho dele, 5 horas da tarde, e vai para uma porta de botequim, e fica até 10 horas da noite, é incoerente. Porque quem ama, irmão, quer estar junto. Ele ama a cachaça, ele ama o copo. Então, quem ama quer estar junto. Se você diz que ama a Deus, você quer estar perto de Deus. E a forma de se chegar perto de Deus não é nem a morte. Porque tem um montão que morre e não vai chegar perto de Deus. A forma de você se aproximar de Deus é esta palavra. Esta palavra. Jesus falou assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, aí então, está junto e misturado. Junto e misturado. Esta palavra, a aplicabilidade desta palavra, é que te tornará um servo autêntico de Deus, em que ele possa confiar. Deus olhou para Abraão e disse assim, eu não posso deixar de falar com Abraão, que é meu amigo. Porque Abraão estava sempre ouvindo a palavra de Deus. E olha que não tinha palavra escrita, não tinha lei dada ainda por Deus a Moisés, Abraão foi antes. E ele tinha um contato com Deus, direto com Deus, Deus falava ao seu coração. É tão importante, irmãos, que quando Deus formou o homem, não se sabe quantos anos o homem ficou no estado de inocência. Quando a gente lê a Bíblia, dá a impressão que foi assim, né? Porque a Bíblia é bem sucinta, hein? Por isso que tem todo esse volume aqui. Aí, quando lê a Bíblia, aí dá a impressão que foi assim. Deus formou o homem, formou a mulher, aí ela foi, pecou e caiu e pronto, acabou. Não. Ele chegou a dar nome a todos os animais. Leva tempo isso, né? Então, olha, não se sabe quanto tempo Adão ficou em estado de inocência, Adão e Eva. Mas se sabe que está escrito na Bíblia que Deus todos os dias, no entardecer do dia, antes que a noite caísse, aí ele vinha falar com Adão e Eva, todo dia, vinha conversar com eles. A palavra de Deus é quem os sustentava. O dia em que eles deram ouvido à palavra de Satanás e não a de Deus,
Quando Deus chegou para conversar com eles estavam lá no lugar de encontro? Não. Estava escondido. Ué, cadê? Onde está Adão? Deus pergunta. Por quê? Porque, irmãos, a ausência da palavra de Deus te tira do foco dele. Essa palavra que me aproxima dele. Então, por isso, meditar e praticar essa palavra, enganando-vos com falsos discursos, não está bem, irmãos, não está bem. Quem não lê a Bíblia, quem não pratica a Bíblia, não está bem. Eu posso chegar no médico, o médico me diagnosticar, e eu falar assim para ele, mas eu estou me sentindo bem. Mas ele vai falar, você não está bem. Você não está bem. Aparentemente, pode ser que eu esteja bem. Aí até que tem gente que fala assim, não vou no médico não, que eu estou bem, aí eu vou lá caçar doença. Não, você já está doente, meu filho. Você já está doente, só está com medo do diagnóstico. Só está com medo do diagnóstico. Porque tem pessoas que não vão a médico. Não vão a médico. Lembro do Davi, nosso irmão, trabalhou aqui, a igreja conheceu Davi, trabalhou 7 anos aqui como funcionário, né? Então, Davi não ia a médico. Aí eu estou vendo Davi barrigudinho. Barrigudinho, tudo bem que todo homem é barrigudo. Todo homem. Quem tem barriga tem história, né? Diz. Mas tem gente que tem história, geografia, tem tudo junto, né? Então, mas tem história. Aí, Davi estava barrigudinho, assim. Davi sempre foi magrinho, né? E estava meio assim, que eu falei, Davi, tu está meio pálido, cara. Está meio chato, tu tem que ir no médico. Mas... Aí falei com o Batista, né? Falei, Batista, dá uma liberação aí, o Davi, na época, né? Aí ajuda ele aí, vê quanto que é a consulta lá naquele de São Mateus lá, para ele ir no médico, não sabe? Aí a gente paga a consulta para ele, porque o salário dele não era assim compatível para ele ficar pagando. Aí Batista concordou e nós então fomos, vai quantas vezes? Vai fazer esse exame, esquenta não, a igreja que vai pagar, você é funcionário da igreja. Aí então pagamos, cerca de 3 ou 4 meses, Davi bateu as botas, agarrou na cerca. Foi o médico que matou ele? Já estava morto. Já estava morto, irmãos. Comia só miojo. Aí não ia para médico. Não ia para médico. Por quê? Mas está andando de bicicleta, está trabalhando, está cantando. Mas, de qualquer maneira, ia morrer. Agora, se vai preventivamente e segue as orientações do médico, você tem uma chancezinha de ser curado, faz os tratamentos, né, que forem necessários, se cuida, aí vai esticar mais um pouquinho. Agora, se não for, meu irmão, vai agarrar na cerca. Vai agarrar na cerca, e não tem quem tire não, tá? Depois que agarra lá na cerca, não tem quem tire, só Deus pode tirar. Então, aí o que acontece? Tem que aplicar, o médico falou, cuida, irmãos, você não sabe, você não é adulto, cuida da sua vida. Então, espiritualmente, é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Se eu não cuidar da minha vida, eu vou desviar do Evangelho. Eu tenho que cuidar da minha vida. E o meu Senhor, Ele me estabeleceu para eu cuidar e ser cuidador. E então eu tenho que ter mais cuidado ainda. Imagine um cuidador ruim, doente. Imagina, um cuidador doente, chegando na casa da cliente, da paciente, aí fica assim, hoje eu estou aqui, mas, meu Deus, minha coluna, eu não sei como é que vai ser hoje para dar banho na senhora. Eu não sei, porque, olha, eu não sei, eu acho que é melhor a senhora levantar e me dar banho, porque, irmãos, não existe, irmãos. Cuidador, ele pode estar com dor de cabeça, cuidador, ele pode estar ruim, ele tem que mostrar postura, confiança para quem ele vai cuidar. E eu fui chamado para ser cuidador de pessoas, cuidador de igreja. Pastor é um cuidador, irmãos. Pastor é um cuidador, pastor não é o cara, não, para vocês idolatrarem, negativo. Pastor é apenas um cuidador de vidas, só. É um mensageiro de Deus. Aí, então, eu como cuidador, eu tenho que me cuidar, porque eu tenho que cuidar de pessoas. Eu tenho que me cuidar. Eu também sou sujeito à enfermidade ou não? Sou sujeito. O mesmo mal que vem sobre uma pessoa pode vir sobre a minha vida. Profetas de Deus, homens de Deus, profetas como Eliseu, morreu de uma doença incurável.
morreu de uma doença incurável. Então, agora, provavelmente, a permissão de Deus, que é a morte, tem que ter uma porta para a gente entrar por ela. E ninguém vai entrar de gaiato assim, vai esperar o momento certo. E, às vezes, a doença pode nos empurrar. Agora, irmãos, morrer de uma doença que eu poderia prevenir e não prevenir, não tomei a precaução, como eu vou explicar isso quando chegar perto do Senhor? Que o erro foi meu, o deszelo foi meu, né? Agora, irmãos, me cuidei direitinho, cheguei lá, vou entender que Deus realmente me recolheu no tempo oportuno. Tá? Que Ele recolhe na hora que Ele quer. Não tem novo, não tem velho, não tem meia-idade, não tem nada. Ele achou graça em você, já era. Vai falar assim, vem você, estou precisando de você aqui em cima. Então vai te levar. E é assim que funciona. Então, olha, fazer, irmãos, o que a palavra ordena é importante. Se você se irritar, por exemplo, tem crente que é irritadinho. Fique quietinho. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, mas eu só posso entender isso se eu ler a palavra de Deus e se eu começar a praticar a palavra de Deus. E muitas outras coisas que a gente poderia falar nesse ponto. Mas eu quero dar o terceiro passo, porque senão a gente vai terminar o culto tarde e eu quero encerrar dentro do horário. Irmãos, terceiro passo, primeiro é meditar, segundo é praticar a palavra e o terceiro, tão essencial quanto os outros dois, é dar primazia na sua vida a esta palavra, porque eu dando primazia à palavra, eu estou dando primazia a Deus. Lembra que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o Senhor acrescentará. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais Ele acrescenta. Mais Ele acrescenta. É Deus quem abre portas, é Deus quem faz o impossível. É claro, existe, como foi dito aqui, o Antônio falou em relação ao testemunho da nossa irmã Noemi, existe, sim, o menino estudou, mas quem abriu porta? Foi Deus, é Deus quem abre porta. Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Ele é quem vai conduzir, porque o impossível, irmãos, só Ele pode fazer. Então, observa, quando vem a prova, aí nós perguntamos, o que vamos fazer agora? Olha o Salmo 119, o verso 24, novamente Salmo 119, agora o verso 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A primazia é a palavra de Deus, é o que Deus quer para a sua vida. Irmãos, tem coisas que às vezes a gente faz impensadamente, talvez, mas com intenções boas, né? E tem coisas que você faz que parece ser impensado, mas você faz pelo bem-estar da causa de Deus. E quando você toma uma decisão dando primazia ao que Deus fez na sua vida, ao que Deus é na sua vida, as outras coisas são acrescentadas naturalmente. Naturalmente. O tal de Satanás, ele é muito astuto. Eu lembro que quando eu entrei, me matriculei no seminário, eu era novo, né? Tinha 20 alguma coisinha, não lembro quantos anos, 85, casei em 83, tinha 23 anos. Então, 23 anos. Quando eu entrei no seminário, aí eu acabei de me matricular. Eu trabalhava de 6 às 2 da tarde na empresa. Lá na Armep eu trabalhava lá, o Ricardo trabalhou lá também. Trabalhei lá trabalhar de 6 às 2, e então o encarregado me chamou e falou assim, olha, eu queria te convidar para você trabalhar no horário de 14 às 22, para você ser o líder da tarde aqui do setor da tarde. Aí teu salário vai ter uma melhora. Aí eu falei, se o senhor tivesse me chamado antes, eu teria dito sim. Mas agora eu me matriculei no seminário, eu não vou aceitar. Eu não tinha pretensão nenhuma
de vida ministerial, embora já tivesse, claro, como trabalhador da igreja, já fosse um obreiro da igreja, mas não tinha pretensão. Eu disse não, nunca me faltou. Não deixei de trabalhar, nunca me faltou, e eu me formei como seminarista, e até hoje estou sendo usado por Deus pela palavra do Senhor, vamos dizer, no âmbito da palavra do Senhor. Agora, se eu cresço o olhão e dou essa primazia, ia ganhar um aumento de salário. Mas será que Deus ia prosperar esse aumento de salário? E eu tive experiências, irmãos, que quando você faz aquilo que é certo, e tem a vida de Deus em sua vida, eu já disse inúmeras vezes, em qualquer lugar que eu tenho oportunidade, com críticas ou não críticas, eu nunca pedi um aumento de salário a patrão nenhum. Nunca. Em tempo que o meu salário estava defasado, não participava de greve e nem pedia aumento. Eu dobrava o meu joelho. E Deus, então, acrescentava aquilo que era necessário para meu sustento. Nunca pedi. A homem não, mas a Deus sim. Porque quem cuida da nossa vida é Deus. Eu cuido dos negócios dele e ele cuida dos meus negócios. Então, você tem que meditar, mas tem que aplicar e tem que dar primazia à palavra, irmãos. A vida do cristão, irmãos, Deus me chamou para ser crente. Deus me chamou para ser crente. E então eu tenho que ser crente. Acabou. Eu tenho que ser crente. Então, quando damos primazia à palavra, a pergunta é: o que a palavra diz a respeito disso? Você vai buscar para saber se é uma proposta de Deus, uma proposta do adversário, porque Jesus poderia ter transformado pedras em pães para mostrar que ele é o Filho de Deus, ou não. Aliás, que mal tem em transformar pedras em pães se ele está com fome e não tem uma padaria perto? Se você tivesse esse poder, tu não faria? Mas Jesus fala: Satanás, está escrito. Cheio de fome, irmão, barriga colada nas costas. Ele fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pronto, acabou. A fome deve ter até passado. Então, irmãos, porque Deus ele é fiel quando você é fiel à palavra dele e ao reino dele. Aí o sucesso está aí na palavra. Olha, então, perguntas, eu não vou ler mais texto. O que Deus tem feito por nós no plano da redenção? Já parou para pensar nisso, irmão? O plano da redenção. Eu disse, irmãos, tem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo e você é salvo em Cristo Jesus. E você ainda não dá valor à sua salvação. 8 bilhões de pessoas no mundo, provavelmente mais de 7 bilhões de pessoas nunca conheceram uma igreja, nunca conheceram o reino de Deus, e você conhece e despreza. Dedique-se ao reino de Deus, irmãos. Dedique-se ao reino de Deus. A vida nossa aqui, é passageira. O máximo, eu estou com 63 anos, fiz agora dia 2 de outubro. O máximo, eu sei que alguém vai falar só, mas o máximo não importa. O máximo que eu posso viver aí, acredita, irmãos, é mais uns 20, o máximo estourando. Pode ser que Deus me leve mais, mas eu não tenho pretensão também de ir muito longe, não. Não tenho pretensão de ir longe. Eu quero ir o tempo que Deus quiser só. Só o tempo que Deus quiser. Porque também ficar caducando em cima de um púlpito eu não quero. Não quero, irmãos. E a minha vida é servir a Deus. Aí, se eu não tiver mais para servir, vou servir para quê? Para ficar aí dando trabalho aos outros? Então, quando não tiver mais que servir, Senhor, por favor, faça igual o Simeão, né? Ah, Senhor, faz o teu servo aí descansar, por favor, me ajuda, né? Então, olha, porque, irmãos, o que Deus tem feito por nós no plano da redenção, já parou para pensar nisso? O que Ele fez é muito mais do que eu faço no reino, irmãos. O que eu faço é nada, é nada. Então, olha, o que Deus significa para você? O que Deus significa para você? É aquele que na hora que você está no sufoco, meu Deus, me ajuda, socorro, mas na hora que está no bem bom, esquece. Eu vi pessoas saindo da miséria, irmãos, e quando chegaram no status,
Primeira coisa que fizeram é abandonar a Deus e o seu reino e a sua vocação. Então, o que Jesus está fazendo a seu favor agora, à destra do Pai? Já parou para pensar nisso? Está escrito que ele teve toda a vitória aqui sobre Satanás, ascendeu ao céu, sentou à direita do Pai e está como intercessor por nossas vidas. E você não está nem aí para ele. Ele lá, preocupado com a gente, igual uma mãe e um pai, né, que está preocupado com um filho rebelde, que o filho não está nem aí, a mãe lá preocupada. Meu Deus, guarda meu filho, meu Deus, tem misericórdia. E o filho não está nem aí para a preocupação da mãe ou do pai. Viu uma cena dessas aí esses dias aí, né? Nessa situação que aconteceu no Rio, a mãe preocupada foi lá no movimento, chamou a atenção do filho, abraçou, sai dessa vida, ainda chamou os outros também. O filho não saiu. Falou isso num domingo. Na terça, o moleque estava lá todo cheio de tiro. Aí ela chorando lá, mas falou, eu avisei a ele, eu falei com ele. Sabe? Deus preocupado contigo, você não está nem aí para Deus, irmão. Jesus está intercedendo por nós. Mas, por favor, irmãos, ajuda ele. Ajuda ele, irmãos. Ajuda Deus a dar resposta de paz a ele. Porque ele está falando assim, tem misericórdia, Pai. Mais uma vez, tem misericórdia. Ajuda, irmãos. Ajuda o Senhor. E olha, o que o Espírito Santo de Deus está fazendo por você. Já parou para pensar? O Espírito Santo de Deus veio, ficou no lugar de Jesus, irmãos, para guardar a nossa vida. E você está preocupado com isso? Ele é o orientador da igreja. Você está preocupado com isso? Pensa nisso. Então, dê 3 passos só. Meditar na palavra, praticar a palavra e dar primazia na sua vida à palavra. Fazendo isso, eu duvido que a tua vida não haja prosperidade. Agora, diga não ao pecado e diga sim à palavra de Deus. Amém? Fique de pé comigo. Irmãos, encerramos aqui. Quero lembrar vocês, a cantina está funcionando para o departamento